Olá, sou Teobaldo Polendal, aluno da Uninter, do Polo Barbacena. Vou apresentar para vocês um plano de aula do ensino fundamental como parte do programa de estágio para a graduação em Ciências da Religião. A aula será uma apresentação do hinduísmo e do budismo, duas das principais religiões do Oriente. O objetivo é discutir sobre os conceitos-chave de cada religião, seus deuses, fundamentos, crenças, livros sagrados, costumes, e também um pouco da Índia, sua história, geografia, cultura. O budismo e o hinduísmo são duas das religiões mais antigas da humanidade. É interessante que os alunos conheçam essas tradições que são bem diferentes de nossa base cristã ocidental. Assim, além da empatia e do respeito pelo diferente, podemos também conhecer filosofias milenares que podem ajudar na expansão dos horizontes dos alunos. A aula se inicia com a apresentação de mapas da Índia, com foco no rio Indo. Os mapas vão servir para localizar geograficamente os alunos, além de ajudar na explicação dos termos hindu, que é o nome em persa do rio Indo, indiano, que é aquele nascido na Índia, e hinduísta ou hindu, que é o adepto do hinduísmo. O hinduísmo era conhecido originalmente como Sanatana Dharma, significando a religião eterna, e é hoje a religião viva mais antiga da humanidade. O hinduísmo não teve um fundador, ele é uma coletânea de sabedoria de diversos mestres, a maioria deles anônimos. Isso possibilita abertura para diversas interpretações, o que é bem ilustrado pela miríade de deuses do seu panteão. Apesar do grande número de deuses, todos são expressões de Brahman, o universo em manifesto, o absoluto. Com isso, pode ser considerado uma religião enoteísta, onde existe um Deus supremo, mas não se nega a existência de outros. Três dos deuses possuem posição de destaque: Brahma, o criador, Vishnu, o mantenedor, e Shiva, o transformador. As sagradas escrituras hinduístas são chamadas de Vedas, e elas não foram reveladas por um Deus superior, mas são resultados da experiência pessoal direta de inúmeros sábios ao longo de anos. Os Vedas se dividem em livros que tratam de orações, cânticos, rituais, encantamentos e crenças mágicas e animistas. Entre esses livros se encontram os épicos, que tratam de princípios éticos. O Ramayana, que conta a história do príncipe Rama, que sai em resgate de sua esposa Sita, abduzida pelo maligno Ravana, e o Mahabharata, que narra a guerra entre Pandavas e Kauravas, duas famílias com laços de parentesco. Seu poema mais famoso é o Bhagavad Gita, que contém o diálogo entre o deus Krishna e o príncipe Arjuna, em crise de consciência por estar combatendo familiares. Então são trabalhados alguns dos conceitos principais do hinduísmo. O karma, que é a lei de ação e reação que rege os acontecimentos da vida e do mundo. O dharma, que é a forma correta de se viver. O samsara, que é o nome dado aos ciclos de renascimentos que são ocasionados pelo karma. E nirvana, que é o objetivo final, que é se escapar dos renascimentos. O hinduísmo apresenta diversos caminhos para se escapar do samsara e atingir o nirvana. São as práticas da yoga. As mais conhecidas são a Gnana Yoga, o caminho do conhecimento, Karma Yoga, o caminho do serviço, e Bhakti Yoga, o caminho da devoção. O hinduísmo é uma religião dinâmica, que está sempre em transformação e evolução. Um bom exemplo são as antigas práticas de sacrifícios, que hoje foram substituídas pelas oferendas aos deuses, prática central do culto hindu. Uma das grandes críticas ao hinduísmo vem do fato dele servir de legitimação ao sistema de castas ainda vigente na Índia, onde cada pessoa ocupa uma posição social de acordo com o nascimento. O budismo nasce como uma reação aos excessos do hinduísmo, como a devoção e oferendas a inúmeros deuses, um excesso ritual que acabava afastando os fiéis das questões do cotidiano, e também o sistema social que acabou sendo legitimado pelas crenças hindus. O budismo é uma filosofia centrada no individual, nas questões práticas da vida para se escapar do sofrimento. A apresentação do budismo começa contando a história de seu fundador, o príncipe Siddhartha Gautama. Filho de um rei de uma tribo de guerreiros, nasce por volta do ano de 563 a.C., e um sábio profetiza que ou será um grande imperador ou alcançará a iluminação e se tornará um Buda. Para garantir que o filho se torne príncipe, o rei mantém Siddhartha vivendo luxuosamente no palácio até os 29 anos, quando ele sai ao mundo e então tem contato com o sofrimento, o que o impressiona e o faz sair para encontrar uma solução. Após procurar por diferentes caminhos e sem encontrar a resposta,
Ele atinge a perfeita harmonia enquanto meditava embaixo de uma figueira e passa o resto da vida pregando sua doutrina. A base da doutrina do budismo se encontra nas chamadas quatro nobres verdades, que são a constatação que a vida é sofrimento, que o sofrimento vem do desejo, que o sofrimento pode ser extinto se o desejo for suprimido e que para se libertar é necessário seguir o chamado caminho óctuplo. O caminho óctuplo consiste em agir com uma consciência correta, com uma ação correta, tendo a intenção correta, um modo de vida correto, o esforço correto, uma concentração correta, uma fala correta e uma compreensão correta. Mas dois conceitos fundamentais do budismo que não podem deixar de ser citados são a compaixão para com todos os seres e a interdependência de tudo aquilo que é vivo. E a aula termina falando sobre a principal prática do budismo, a meditação, e propondo que os alunos tentem praticar em casa. Algumas dicas importantes podem ser dadas, como procurar um lugar calmo e uma posição confortável, prestar atenção na respiração, não dar continuidade aos pensamentos que certamente virão, apenas os observe, peça licença aos pensamentos intrusos e volte ao relaxamento.